capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas conta-nos a história inspiradora de Lídia de Filipos. Ela foi uma mulher de negócios que desempenhou um papel fundamental na criação da primeira igreja cristã na Europa, aquela que viria a ficar conhecida como Igreja dos Filipenses. A vida de Lídia nos ensina importantes lições sobre fé, coragem e empreendedorismo. Se tem curiosidade de descobrir mais profundamente a vida desta heroína da fé, fique comigo até ao final, pois tenho um presente para lhe dar. Se é a primeira vez que visita o meu canal, meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora num seminário cristão e sou apaixonada pelas histórias da Bíblia. Hoje vamos conhecer mais uma heroína da série Heróis da Fé. A história de Lídia começa por um chamamento do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo para passar à Macedónia. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedónia suplicava-lhe: "Vem para a Macedónia e ajuda-nos." E quando ele teve essa visão, logo procurámos partir para a Macedónia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A região da Macedónia estendia-se desde o mar Adriático, no oeste, até ao mar Egeu, no oeste, e ficava ali no norte da Acaia. Embora tenha muitas planícies férteis, esta é principalmente uma região montanhosa. A antiga Macedónia servia de elo vital entre o oeste e o oeste. Lucas relata o que aconteceu nesta segunda viagem de Paulo com os seus companheiros Silas e Timóteo. De lá fomos para Filipos, colónia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedónia. Ali ficámos alguns dias. E alguns dias aqui refere-se que eles ficaram ali bastante tempo, naquela região. A cidade de Filipos ficava aproximadamente a 15 km do mar Egeu, perto da célebre Via Ignácia. A Via Ignácia era uma estrada construída pelos romanos no século II a.C., que cobria cerca de 1120 km, desde a moderna Albânia até à Grécia. Foi esta estrada que o apóstolo Paulo tomou para depois seguir viagem de Filipos até Tessalónica. E lemos isso em Atos 17:1. Ao chegarem a Filipos, os missionários procuraram uma sinagoga da cidade, como era seu costume, mas não a encontraram. Para uma sinagoga ser estabelecida, eram necessários pelo menos 10 judeus, homens ou mulheres. Talvez não houvesse judeus suficientes, ou talvez as autoridades de Filipe proibissem que outras religiões diferentes da religião oficial do Império Romano professassem a sua fé dentro dos limites da cidade. A reação da população contra os missionários, um pouco mais à frente, nos versículos mais à frente, quando Lucas nos conta o que acontece após Paulo ter expulsado um demónio da moça escrava que gritava atrás deles durante vários dias: "Estes são os servos do Deus Altíssimo." A população virou-se contra eles e mandou-os prender. E conhecemos bem este relato que Paulo e Silas acabaram na prisão com os pés no tronco a louvar ao Senhor à meia-noite, e depois Deus faz um milagre, um terremoto, abre todas as celas dos presos e todos ficam em liberdade e o carcereiro é salvo assim como a sua família. Mas a reação da população mostra que havia realmente um grande antagonismo contra os judeus. Talvez até proporcionado pelo decreto do imperador Cláudio, que em 49 expulsou os judeus de Roma sobre a desculpa que estavam a causar desacatos. E lemos em Atos 16, 20, 21. "Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar." Então vemos aqui que já nessa altura tanto os judeus como os cristãos estavam a ser perseguidos no Império Romano. Mas voltando à nossa heroína, quem afinal era Lídia? Bem, em primeiro lugar tenho que explicar que não sabemos se Lídia era o nome desta mulher ou se ela era conhecida por este termo, a Lídia, por ela ser daquela região. Desde os tempos dos hititas, no século XII a.C., as pessoas daquela região eram denominadas como os lídios. O termo Lídia referia-se, portanto, à porção ocidental da antiga Ásia Menor, onde estavam na época as cidades de Sardes, Tiatira e Filadélfia, por exemplo. Era uma região fértil, com riquezas naturais e com uma localização privilegiada, pois ficava nas principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor
à costa. Acredita-se até que o uso de moedas, das primeiras moedas na Europa, tenha surgido exatamente aqui nesta região da Lídia, por volta do século VI a.C., ainda durante o Império Grego. A própria cidade de Filipos tinha esse nome em honra do rei Filipe, pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que a tinha fundado em 358 a.C. Mas para facilitar, vamos chamar esta mulher de Lídia. Pouco se sabe da sua história, apenas sabemos pelo relato bíblico que ela era uma comerciante de púrpura, que tinha a sua própria casa e independência e era originária de Tiatira. Tiatira era famosa exatamente pelas suas tinturas de púrpura. Por séculos, o pigmento da púrpura foi extraído através de molúsculos do mar Mediterrâneo. E foi extraído de tal maneira que algumas espécies chegaram até a ficar extintas. A púrpura é o corante mais famoso e mais caro da antiguidade. Era um símbolo de riqueza e de distinção e tornou-se tão raro que, com o imperador Nero, uns anos mais tarde, foi proibido de usar por qualquer pessoa e só o imperador tinha direito de usar púrpura. Então os nossos missionários estão ali na cidade de Filipos à procura de uma sinagoga e, não a encontrando, vão até ao rio, onde tinham ouvido que havia um lugar de oração. E esta menção de um lugar de oração estar junto ao rio é uma menção que nos recorda o Salmo 137:1, quando das invasões babilónicas. Os judeus, sem templo e ainda sem sinagogas, se sentavam junto aos rios a chorar e a se lamentar e a orar a Deus para o seu regresso à pátria. Paulo e os seus companheiros encontram este lugar de oração, mas, surpresa das surpresas, só estão ali mulheres e entre elas destaca-se Lídia. E lemos: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgámos haver um lugar de oração e, sentados, falámos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Lídia é mencionada como sendo uma mulher temente a Deus. Muito provavelmente ela era uma gentia convertida ao judaísmo, ou seja, uma prosélita. Mas o seu coração já estava em busca do divino. E o facto de ela estar ali reunida com as mulheres também nos fala que provavelmente ela era o elo de ligação entre aquelas mulheres, porque ela tinha qualidades de liderança. Ela era livre e independente, algo raro tanto na cultura grega como na romana, mas por ser uma mulher de posição, porque o seu empreendedorismo no negócio dos tecidos e da púrpura dava-lhe um estilo de vida acima da média, ela tinha como clientes a nata da sociedade. Um manto de púrpura normalmente custava cerca de 2.500 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador normal, como um lavrador. Ou seja, eram tecidos extremamente raros e extremamente caros que só uma pequena percentagem da sociedade podia comprar. Isso significa que ela era uma empresária, uma mulher de negócios, que se dava nos melhores círculos, muito provavelmente nos nobres, tanto de Filipos como de Tiatira. E talvez ela tivesse saído de Tiatira para Filipos exatamente para expandir o seu negócio. Ela era ainda a cabeça de família, a chefe da sua casa. Talvez fosse viúva ou talvez fosse herdeira de uma família de ricos comerciantes. Mas o facto de ela convidar os missionários para a sua casa sem ter que falar com um pai, um marido, um tio ou qualquer outra figura masculina, diz-nos que ela era totalmente independente, senhora do seu nariz e não tinha que perguntar nada a ninguém. Que ela tinha uma casa própria é também algo surpreendente. Na época, mais de 50% da população do Império Romano era constituída por escravos. Os escravos não tinham direito a ter propriedades, nem sequer tinham um quarto para dormir. Dormiam no chão, em qualquer lugar onde o seu senhor os mandasse. Mas aqueles que eram livres, os cidadãos que tinham cidadania romana ou que eram de outros povos e que não eram escravos, normalmente habitavam em uma espécie de apartamentos. Esses apartamentos não tinham canalização, nem os confortos que nós hoje estamos habituados naquilo que são os apartamentos da vida moderna. E normalmente eram
pequenas casas de 2 assoalhadas, de 2 divisões, onde viviam entre 5 a 10 pessoas. Portanto, era um apartamento apinhado de gente. Uma casa no Império Romano já era algo de excelso, de excepcional. Apenas a nobreza e a sociedade mais rica tinha acesso a ter casas. Porquê? Porque eram propriedades individuais com diversas divisões. Normalmente tinham uma fonte no centro da casa para refrescar a casa durante o verão. Tinham canalização, tinham cozinha, tinham recintos para os escravos, tinham recintos para convidados. E Lídia, quando convida Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas a ficarem com ela, isso significa que não só ela tinha espaço, mas ela tinha condições para os receber. Outro facto interessante é que ela, ao estar com as mulheres ali naquele grupo de oração, faz-nos imaginar que as suas capacidades de liderança, porque ao fim e ao cabo ela era uma mulher de negócios astuta, uma empreendedora bem-sucedida, que tinha influência na sociedade e na comunidade, ela provavelmente terá sido o motor que levou a criar aquele grupo de oração, uma vez que não existia sinagoga em Filipos. No primeiro século, há relatos interessantes que nos levam a concluir que o judaísmo aceitava tanto homens como mulheres em papéis de liderança. E não eram raros os casos em que as mulheres eram mestras, em que as mulheres eram líderes de uma sinagoga e elas comungavam juntamente com os homens e não separadas, como depois passou a acontecer durante a Idade Média. Por isso Paulo estava tão à vontade em trabalhar com mulheres no seu ministério. E ao longo dos relatos do Novo Testamento e da história da Igreja e das cartas paulinas, vemos diferentes figuras femininas a assumirem cargos de liderança, a apoiarem o ministério de Paulo. E entre esses cargos temos diaconisas, temos apóstolas, temos missionárias, e todas elas fizeram a obra de Deus juntamente com os pais da Igreja, lado a lado, debaixo da mesma unção, fazendo expandir o reino de Deus na terra e espalhando o Evangelho por todo o Império Romano. O determinado convite de Lídia em insistir com os missionários a ficarem na sua casa, onde depois se estabeleceu a comunidade cristã de Filipos, mostra-nos que, verdadeiramente, não só ela era uma mulher de visão, uma mulher de coragem, uma mulher de fé, mas ela é um verdadeiro exemplo de hospitalidade. Não só o seu coração estava inclinado para Deus, porque ela já participava daquele grupo de oração, ou até talvez mesmo o liderasse, como ela aceitou o Evangelho de braços abertos. E ela foi um testemunho de tal maneira influente na sua comunidade que toda a sua casa foi salva e batizada. E a Igreja de Filipos, com estas mulheres, é um verdadeiro exemplo de como as mulheres foram importantes e influência determinante na Igreja primitiva. E deixe-me fazer agora um parênteses. Se está a gostar deste vídeo, então ajude este vídeo a chegar a mais pessoas. Subscreva o canal, coloque aí o seu gosto e o seu comentário e partilhe também com alguém que possa vir a ser abençoado com esta história. Quais são então as qualidades e as lições que nós aprendemos com o exemplo de Lídia e que podemos também praticar na nossa vida hoje? Em primeiro lugar, ela tem 3 qualidades inspiradoras: fidelidade, hospitalidade e coragem. Lídia foi uma serva fiel a Deus. Mesmo antes de conhecer Paulo e ter contacto com o Evangelho, ela já era temente ao Senhor. E nós sabemos que Deus honra aqueles que são fiéis. Seja fiel na estação de vida em que você está hoje. Talvez você não entenda tudo o que está a passar. Talvez você tenha uma promessa de Deus que ainda não se concretizou, mas permaneça fiel no seu lugar. Permaneça fiel como atalaia, que ao estar no seu posto e ao fazer a última coisa que Deus lhe disse para fazer, você vai demonstrar com a sua fidelidade que é merecedor da confiança de Deus. Em segundo lugar, a hospitalidade. Lídia abriu as portas da sua casa para Paulo, Lucas, Silas e Timóteo. Ela não só lhes ofereceu um lugar para descansarem, um lugar para se refrescarem naquela ocasião, mas a sua casa passou a ser um centro de boas-vindas para todos os crentes, para todos os cristãos ao longo dos anos. A sua hospitalidade é um verdadeiro exemplo para todos nós de como nós devemos ser acolhedores do próximo. Talvez você não tenha condições para ter pessoas em casa, talvez você não tenha espaço,
Mas há uma coisa que você pode fazer, é acolher aqueles que Deus colocar no seu caminho, no seu coração, dar-lhes da sua atenção, dar-lhes do seu tempo, dedicar o melhor de si e fazer o melhor que você pode pelo seu próximo. Em terceiro lugar, a coragem. Quando Paulo e Silas são presos, uns dias mais à frente, Lídia não hesitou em ajudá-los. Ela podia ter pensado, eu vou prejudicar o meu status quo da sociedade onde estão estes clientes dos quais o meu negócio depende. Mas não, ela recebeu-os em sua casa, seguramente que fez os curativos que eles precisavam depois de terem sido espancados e maltratados na prisão. E eles voltaram sempre que estavam de viagem por aquelas regiões. Ela mostrou coragem ao apoiar os missionários numa sociedade que era hostil não só ao judaísmo, como também ao cristianismo. Uma sociedade que era hostil a qualquer outra religião que não fosse a adoração ao imperador. E quais são as lições de vida que nós aprendemos com Lídia? Temos também 3. Primeira, visão e iniciativa. Segunda, generosidade e acolhimento. E terceira, influência e liderança. Na visão e iniciativa, vemos uma mulher que, além de empreendedora, ela era autónoma e independente, numa sociedade em que as mulheres normalmente não tinham direito à escolha. Ela não só mostrou iniciativa ao buscar novas oportunidades de negócio, ao trazer a sua empresa de importação e venda da púrpura de Tiatira para Filipos, como ela demonstrou visão espiritual. Sim, visão espiritual. Ela aceitou o Evangelho, ela abriu a sua porta da sua casa para aquela que veio a ser a primeira igreja cristã na Europa e ela evangelizou todos os membros da sua casa que foram batizados. A igreja dos Filipenses viria a ser uma das igrejas que mais apoiaram o ministério de Paulo ao longo das suas viagens missionárias. Por isso sabemos que, de uma maneira ou outra, a Lídia esteve sempre por detrás dos bastidores a apoiar o ministério do seu mentor, tanto com trabalho, como com finanças, como dispondo da sua casa como centro de acolhimento dos missionários e provavelmente se tornou ali também o centro das reuniões dos crentes ali naquela região de Filipos. E foi ali que foi crescendo a Igreja dos Filipenses. A segunda lição de vida que ela nos ensina é a sua generosidade. Ao acolher os missionários, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo e ao longo dos anos outros, ela demonstrou uma verdadeira generosidade. Ela deixou que os missionários se hospedassem na sua casa, influenciassem todo o ambiente espiritual da sua casa e a sua partilha de recursos seguramente influenciaram mais tarde a cultura da generosidade da Igreja dos Filipenses. A sua casa se tornou a base de operações para a disseminação do Evangelho, de Filipos para toda aquela região da Lídia. E a terceira lição que nós aprendemos com esta mulher é como a liderança e a influência levam o reino de Deus à sua expansão e progresso. Lídia foi uma influência na comunidade cristã de Filipos desde o início. A sua personalidade e a sua disponibilidade foram fundamentais para os primeiros convertidos e para fortalecer a fé e encorajar os irmãos da Igreja dos Filipenses ao longo dos anos, incluindo nos anos de perseguição que se seguiram nos séculos a seguir. Então esta é a conclusão que nós tiramos desta história. Lídia é um exemplo de fé, de coragem, de hospitalidade, de generosidade, de empreendedorismo. Tudo qualidades que nós podemos aplicar à nossa vida. Seja você um homem de negócios, uma empresária, ou apenas uma doméstica, ou ainda um estudante. Você coloca estes princípios que ela pôs em ação na sua própria vida e vai ver que não só influencia a sua própria vida, o seu próprio futuro, mas o futuro daqueles que estão ao seu redor. Ela foi uma mulher notável, que desempenhou um papel vital na criação da primeira igreja da Europa. E lembrem-se, Filipos era uma cidade hostil a outras religiões. Não era fácil ser cristão naquela época. Havia não só discriminação, mas havia mesmo perigo dos cristãos serem presos e mais tarde mortos. O seu papel na igreja de Filipos é também um testemunho da importância do papel fundamental das irmãs, das mulheres na igreja,
não só no século I, mas em toda a história da Igreja e ainda hoje. A sua visão, a sua iniciativa, a sua influência são inspiração para nós, para que, tanto na carreira profissional como na nossa vida espiritual, nós possamos ser influenciadores e propulsionar o Evangelho para todas as gerações. Que nós possamos aprender com a vida de Lídia e aplicar todas estas lições valiosas, não só na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na nossa carreira, nos nossos estudos, na nossa família, mas nas vidas de todos aqueles que nós influenciamos. E para ajudá-la a alcançar exatamente isso, como eu disse lá no início do vídeo, tenho um presente para si. Se você é uma mulher que quer ressignificar a sua vida, moldar o seu futuro e alcançar os seus sonhos, então eu venho convidá-la a fazer o meu curso Sinta-se Bem na Sua Pele. Um exclusivo Hotmart que pode fazer em qualquer dispositivo, em qualquer hora do dia ou da noite. Basta ter um dispositivo com acesso à internet, criar uma conta na plataforma Hotmart e você já pode fazer o curso. E mais, se se inscrever de 25 de novembro até 25 de dezembro, eu vou-lhe dar um presente, um desconto de 20%. Para ter acesso a esse desconto, basta colocar, na altura que estiver a fazer a sua inscrição, este cupom com esta frase, Natal 2023, e terá o desconto no curso. Por isso, siga o link que está na descrição, inscreva-se no curso e vai ver que vai ser um tempo muito abençoado, pois Deus tem segredos para lhe entregar, princípios valiosos para ressignificar a sua vida e ajudá-la a alcançar os propósitos e o melhor de Deus para si. Espero que tenha gostado da heroína desta semana. Confira outros heróis da fé na série Heróis da Fé e lembre-se, sinta-se amado, porque Deus o ama.